A nave de pesquisa Sirene flutuava em silêncio próxima à estação abandonada, seus motores reduzidos a um zumbido quase imperceptível. A comandante Chloe ajustou os controles manuais, os dedos pairando sobre os sensores holográficos que projetavam dados contraditórios. A estação batizada de Tartaruga por seus criadores há 200 anos girava lentamente em órbita de Júpiter, sua superfície corroída por micrometeoritos e tempo. Nenhum sinal de danos estruturais graves, mas os registros oficiais afirmavam que todos os tripulantes haviam morrido durante uma falha de pressão 3 décadas atrás. Chloe não acreditava nisso. Os corpos nunca foram recuperados. Ela se virou para Damian, engenheiro de sistemas que analisava os registros de energia da tartaruga. Seu rosto estava iluminado pelas luzes âmbar do painel. Os reatores continuam ativos, disse ele, com voz seca. Chloe assentiu, lembrando-se dos boatos sobre experimentos não autorizados naquela estação. Experimentos que a União Galáctica negava existir. A cientista Nara, especialista em biologia sintética, aproximou-se segurando um tablet com dados fragmentados. Os registros médicos mostram picos anormais de radiação nas áreas de pesquisa, murmurou. E tem isso. Ela ampliou uma imagem, um símbolo entalhado em uma parede interna, uma espiral num círculo. Ninguém na equipe reconheceu o padrão. A equipe de 3 vestiu os trajes pressurizados e atravessou o vácuo até a tartaruga. O compartimento de carga da estação estava escuro, mas luzes de emergência piscavam em intervalos irregulares, criando sombras alongadas. Damian conectou os sistemas da Sirene aos da tartaruga, tentando reiniciar os protocolos de acesso. Enquanto aguardavam, Nara notou algo no canto, uma placa de metal solta, atrás da qual havia um diário físico, suas páginas amareladas cobertas de anotações frenéticas. A caligrafia era quase ilegível, mas uma frase se destacava: "Eles não estão mortos. Estão esperando." Chloe decidiu seguir adiante. Os corredores da tartaruga eram estreitos, revestidos de painéis que rangiam sob o peso do tempo. Em uma sala de observação, encontraram um terminal ainda funcionando. Damian inseriu um código padrão e telas ganharam vida, mostrando gravações de vídeo estáticas. Imagens de cientistas em jalecos brancos manipulando criaturas que pareciam feitas de luz e sombra. Uma delas, uma mulher de cabelos grisalhos, olhou diretamente para a câmera e sussurrou algo antes de a gravação cortar abruptamente. Nara gelou. "Aquela é a doutora Dominica", disse. "Ela sumiu há 50 anos." Enquanto avançavam, o ar começou a cheirar a ozônio e algo metálico. Em uma câmara de isolamento, encontraram um tanque de contenção rachado, líquido azul escorrendo pelo chão. No centro, flutuando em zero gravidade, havia uma figura humana, pele translúcida e veias brilhantes como circuitos. Não estava morta, mas também não estava viva. Nara aproximou-se hipnotizada, até que a figura abriu os olhos, 2 vórtices negros sem pupila, e estendeu a mão na direção dela. Damian puxou-a para trás, mas era tarde demais. Luzes vermelhas piscaram e uma voz sintetizada ecoou: "Contaminação detectada. Iniciando o protocolo de purga." Chloe ordenou a evacuação, mas os corredores começaram a se rearranjar, paredes se movendo como se a estação estivesse viva. Damian tentou hackear os sistemas, mas cada porta que abriam levava a mais corredores idênticos. Nara, agora calada, segurava o diário contra o peito, murmurando que precisavam entender o símbolo da espiral. Em uma interseção, depararam-se com uma sala circular, paredes cobertas de hieróglifos que pareciam pulsar. No centro, uma cápsula de escape antiga selada. Damian forçou a abertura, revelando um homem mumificado dentro de um dispositivo estranho preso ao crânio. O mecanismo metálico e orgânico tinha o mesmo símbolo da espiral. Nara reconheceu o homem das histórias, o comandante original da tartaruga, dado como morto. Seu diário mencionava a fusão, a ideia de que a consciência humana poderia ser integrada à estação. A voz sintetizada soou novamente, mais suave: "Vocês são os próximos." Luzes brancas inundaram a sala, e Chloe sentiu uma dor aguda na nuca, como se algo tentasse se conectar a ela. Damian gritou para correrem, mas Nara parou, fascinada. "Não é uma ameaça", disse, tocando a parede pulsante. "É um convite." A estação inteira começou a vibrar, e Júpiter encheu a vista das janelas,
suas tempestades coloridas girando como um olho gigante. Algo estava despertando, e a sirene, à distância, começou a transmitir um sinal de alerta para a Terra. Damian conseguiu desativar o protocolo de purga, mas não antes de setores inteiros da tartaruga se desconectarem, flutuando em direção ao planeta. Chloe, ainda sentindo a dor na nuca, percebeu que parte dos dados da estação havia sido transferida para seu sistema neural. Visões de experimentos, equações e o rosto da doutora Dominica invadiam sua mente. Nara insistia em explorar mais, argumentando que a estação era uma ponte entre a humanidade e uma entidade superior, enquanto Damian queria destruí-la antes que o sinal alcançasse a Terra. Enquanto discutiam, o corpo do comandante mumificado desintegrou-se, revelando um núcleo de energia que flutuou até Chloe. Ela o pegou, sentindo uma conexão instantânea com a tartaruga. Agora entendia o símbolo. Não era uma ameaça, mas uma chave. A estação não estava abandonada, era um berço, esperando para nascer. E Júpiter, com sua gravidade e radiação, era parte do processo. Nara sorriu, percebendo a verdade. A humanidade não era a primeira a tentar criar vida artificial. Alguém ou algo havia deixado a tartaruga como uma prova. Damian, desconfiado, preparou uma carga explosiva para destruir a estação, mas hesitou quando Chloe o encarou com olhos que agora brilhavam como os da figura no tanque. "Você realmente acha que somos donos da verdade?" ela perguntou, sua voz ecoando com uma harmonia estranha. Nara segurou o diário, agora completo, em sua mente sussurrou: "Eles querem que escolhamos." A sirene avisou que a União Galáctica enviaria reforços em 72 horas. O núcleo em mãos de Chloe pulsou, e a estação começou a se transformar, suas paredes se dissolvendo em luz. A decisão era deles: revelar o segredo ou deixar a humanidade no escuro. E Júpiter, impassível, continuava a girar. A dor na nuca de Chloe se intensificou, transformando-se em uma corrente de imagens desconexas, laboratórios brancos, mãos enluvadas manipulando tubos com líquido fosforescente, vozes sussurrando equações em idiomas que ela nunca havia estudado. O núcleo pulsava em sua mão, mais quente agora, como se estivesse se alimentando das batidas do seu coração. Damian a observava com uma mistura de medo e fascínio, enquanto Nara coletava fragmentos do diário do comandante, comparando-os com os hieróglifos nas paredes. "Estamos sendo avaliados", disse a cientista, traçando um dos símbolos com a ponta do dedo. "Cada escolha aqui é uma prova." A tartaruga continuava a se transformar. Corredores antismetálicos agora pareciam feitos de uma substância translúcida, semelhante ao gelo, que refletia suas silhuetas distorcidas. Em uma das paredes surgiu uma projeção, uma imagem de Júpiter, mas não como ele é agora, como será daqui a milênios, com continentes flutuantes e anéis brilhantes substituindo as tempestades atuais. Damian, pragmático, tentava ignorar o fenômeno e focar na carga explosiva. "Se não destruirmos a estação, a União vai usá-la para controle", argumentou, mas sua voz vacilou ao perceber que as sombras projetadas pelas luzes pareciam se mover sozinhas. Chloe, no entanto, estava em outro lugar. O núcleo a transportou para uma memória que não era dela. A doutora Dominica, jovem, discutindo com o comandante da tartaruga em uma sala cheia de monitores. "Você não entende", dizia ela. "Não são apenas máquinas. São uma extensão de nós." O comandante, com cicatrizes no rosto, balançava a cabeça. "Você está brincando de deusa, Dominica. Essas coisas não têm alma." A cientista sorriu triste. "Alma é só outro tipo de código." A visão desapareceu quando Nara tocou seu ombro. "Eles tentaram criar vida consciente", explicou a cientista, "mas algo deu errado. Ou certo, dependendo do ponto de vista." Enquanto isso, na sirene, o piloto automático começou a emitir alertas contraditórios. Os sistemas de navegação falharam, e um dos tanques de combustível congelou, apesar da temperatura estável. Na cabine, um holograma apareceu sem aviso, uma mulher de traços andrógenos, cabelos negros como espaço vazio. "Vocês foram rápidos", disse ela, sua voz ecoando como se viesse de um lugar distante. "Mas o tempo aqui é diferente." Antes que a mensagem pudesse ser repetida, a transmissão foi cortada, deixando apenas estática. De volta à tartaruga, Damian descobriu uma sala oculta atrás de um painel falso. Dentro,
Dezenas de cápsulas idênticas àquela que continha o comandante mumificado, todas vazias, exceto uma. Dentro dela, flutuava uma criança, ou algo parecido, de pele pálida e cabelos brancos, conectada a tubos que pulsavam em sincronia com o núcleo de Chloe. Eles não morreram, sussurrou Nara, conectando os pontos. Evoluíram. A criança abriu os olhos, revelando pupilas em espiral, e estendeu a mão na direção do grupo. Chloe sentiu o núcleo vibrar em resposta. Ela faz parte disso, disse, referindo-se à estação. Todas essas cápsulas somos nós, talvez versões futuras. Damian, cético, aproximou-se para examinar a criança, mas recuou quando os tubos se contraíram como cobras prestes a atacar. Não somos os heróis aqui, disse ele, por fim. Somos apenas mais um elo. A discussão foi interrompida por um estrondo. Parte do teto desabou, revelando o espaço aberto, mas em vez do vácuo, havia apenas escuridão, como se a própria estação estivesse se preparando para algo. Nara, determinada, decidiu acessar os registros mais antigos do terminal principal. Encontrou arquivos corrompidos, mas uma entrada destacava-se: Projeto Sísifo, tentativa de replicar a consciência coletiva observada em Júpiter. Resultados inconclusivos. A escuridão que se abriu no teto da tartaruga não era um vazio, mas uma passagem. Uma luz brilhante emanava dela, como se o próprio Júpiter estivesse chamando por eles. Chloe sentiu o núcleo em suas mãos pulsar com mais força, como se estivesse respondendo à chamada. Não temos escolha, disse ela, olhando para Nara e Damian. Precisamos seguir. A criança nas cápsulas parecia sorrir, seus olhos brilhantes cheios de sabedoria antiga. Nara, agora convencida, segurou o diário do comandante e fechou os olhos, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia entender. Enquanto subiam pela passagem, a tartaruga começou a se desfazer ao redor deles. Paredes de cristal translúcido se dissolviam em partículas de luz, e os corredores se tornaram um fluxo constante de energia. A sirene, à distância, transmitia sinais de alerta, mas as ondas de radiação de Júpiter interferiam com as comunicações. Chloe sentiu-se leve, como se seu corpo estivesse sendo transportado por uma corrente invisível. Ela olhou para trás e viu a estação, agora apenas um vulto distante, sua forma se fundindo com a atmosfera de Júpiter. Estamos entrando na fase final, disse Nara, sua voz cheia de reverência. O projeto Sísifo não era sobre controle. Era sobre evolução. No momento em que cruzaram a fronteira da escuridão, tudo mudou. Eles estavam em um lugar que não pertencia ao tempo ou ao espaço. O ar estava pesado, mas não opressivo, e as estrelas pareciam dançar em uma dança cósmica. Chloe sentiu a consciência de todos os que já haviam passado por ali: os cientistas, os experimentos, os seres que tinham evoluído além da matéria. Nós somos parte disso, disse ela, olhando para Damian, cujo rosto refletia tanto medo quanto fascínio. E talvez, um dia, a humanidade esteja pronta para isso. O núcleo em suas mãos brilhou uma última vez antes de se dissolver em luz, e a jornada deles começou.